nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Vamos falar sobre Gabigol no Timão, vou trazer novas informações para vocês e um esclarecimento. Vamos falar também sobre Igor Coronado, será que pode jogar diante da Portuguesa? Vamos falar também sobre volante português que o Corinthians negocia, tá? Informação importante aí para vocês. E vamos falar sobre a possibilidade de classificação do Corinthians no Campeonato Paulista. Irmão, o vídeo realmente está bombando. Gostaria de pedir humildemente para você já deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos de 2 a 3 vídeos diários. Importante que você ative o sininho de notificações para sempre que o vídeo for postado você ser notificado pela plataforma YouTube. Fiel, sem mais delongas, vocês sabem que eu não gosto de enrolação aqui no meu canal. Vamos ao que interessa, vamos falar de classificação. Corinthians que enfrenta Ponte Preta domingo, não podendo de espécie alguma perder esta partida. Corinthians continua como lanterna do seu grupo aí no Paulistão, com 3 pontos atrás do terceiro e 4 pontos atrás do segundo. Corintianeiro, essa classificação é impossível? Claro que sim, fiel. Vale destacar que a Inter de Limeira, que é a terceira colocada, enfrenta o Santo André hoje. Inter de Limeira favoritaça a ganhar esse confronto. Por isso que o Corinthians não pode perder de jeito nenhum. Já o Mirassol, que é segundo colocado, enfrenta o Palmeiras. Palmeiras sendo favoritaço para essa partida. Corintianeiro, existe a possibilidade do Palmeiras entregar o jogo? Não existe, fiel, porque o Palmeiras briga de igual para igual com o Santos para a classificação geral do Paulistão em primeiro lugar. Quem classificar tem a possibilidade de decidir todos os jogos em casa, inclusive a final. Então o Palmeiras não vai entregar esta partida aí para o Mirassol. Detalhe importante que na próxima rodada o Corinthians enfrenta o Santo André, Corinthians também muito favorito. Já a Inter de Limeira enfrenta o São Paulo no jogo, mas esse jogo da Inter de Limeira é um jogo a menos que tem. Importante que não some ponto contra o São Paulo. Corintianeiro, mas como assim? O São Paulo também não pode entregar? Não, fiel, matematicamente o São Paulo não está classificado para a fase de mata-matas. Inclusive o grupo do São Paulo está bastante pegado aí. Se eu não me engano, não sei se o São Paulo está dentro da fase de classificação, tá, fiel? Ou se está em terceiro ou segundo, mas é por diferença de poucos pontos e o São Paulo jamais vai entregar. Então o campeonato está muito bem pegado. O Corinthians ainda que terá confrontos com o Água Santa, depois de pegar a Ponte Preta e o Santo André. A possibilidade do Corinthians classificar existe, porque o Corinthians não tem mais clássico. Tem jogos fáceis que ele é bastante favorito. Já o Mirassol, depois de enfrentar o Palmeiras hoje, pega a Portuguesa e o São Bernardo. São Bernardo casca dura aí pro Mirassol. E a Inter de Limeira aí também tendo confrontos difíceis, pegando o Ituano e o Santos. Então, fiel, na classificação, se você for ver os confrontos gerais, o Corinthians é favorito em todos. Já o Inter de Limeira e o Mirassol não é favorito em todos, o que pode ajudar o Corinthians nessa classificação. Vale destacar que o Corinthians não depende só dele para classificar, depende de combinações de resultado. Porém, estou bastante confiante que o Corinthians possa buscar essa classificação ainda. Fiel, matematicamente existe a possibilidade e os confrontos estão aí nos ajudando, os confrontos dos nossos adversários. Quero que vocês comentem aí, quero saber sua opinião sobre a possibilidade de classificação do Corinthians. Desculpa, fiel. Vocês acham que o Corinthians pode classificar ou não? Comentem que eu quero saber a sua opinião. Fiel, vamos falar de Gabigol antes de entrar na última notícia sobre o volante português que o Corinthians já negocia. Vou trazer aqui para vocês. Fiel, antes de falar do Gabigol, eu quero prestar um esclarecimento aqui, desculpa novamente, sobre o vídeo de ontem. Porque ontem eu postei que o Corinthians negocia com o Gabigol, mas em momento algum aqui eu disse que o Corinthians está fechado com o Gabigol ou que o Gabigol e Corinthians já está cravado. Eu cravei essa informação para alguém aqui, vocês lembram? Obviamente que não, é só assistir o vídeo novamente. Não estou falando para a maioria, é apenas alguns haters que começou a falar que eu estava cravando o Gabigol. Eu não cravei o Gabigol no Corinthians, fiel, mas cravei sim que o Corinthians negocia com o Gabigol e negocia sim. Inclusive, tinha até alguns comentários muito maldosos aí, falando que o Ciclano não deu a notícia, então é mentira, fiel. Eu não dependo de notícia de outros canais relacionados ao Corinthians
para trazer notícias para vocês aqui em primeira mão. Eu trabalho muito, levanto às 6 da manhã todos os dias para apurar informações, tenho setoristas ligados ao Corinthians, tenho setoristas ligados ao Flamengo, que é amigo meu de dentro da minha casa, então eu não preciso aqui mentir nenhuma informações para vocês, tá? Inclusive tem notícias importantíssimas, eu disse que o Gabigol teria uma reunião marcada com o Flamengo para segunda-feira. Muita gente até falou que era só meu canal que estava dando essa notícia, não, tem mais canais importantes que estão falando do Gabigol agora, então prestem atenção aí para vocês verem que realmente não é só o canal do Corintianeiro que está trazendo informações sobre o Gabigol. Inclusive, o café do setorista do Samir Carvalho, que é um cara que eu respeito muito, não sei se ele compactua o mesmo respeito, até porque nem sei se ele me conhece, e eu acompanho esporadicamente o seu canal. Disse que o Corinthians na segunda-feira teria reunião com um investidor do petróleo, mesmo investidor que ajudou na contratação do Mateuzinho, mesmo investidor que ajuda o Corinthians a sanar dívidas. Tem reunião com esse investidor que o Corinthians vai colocar em pauta dois reforços aí de peso que o Corinthians tenta contratar. Será que um desses reforços não pode ser o Gabigol também? Então a gente tem que avaliar com carinho antes de fazer pré-julgamentos. Mas isso é para minoria, viu, fiel? A maioria só tem a agradecer o carinho de vocês por estar aqui no canal do Corintianeiro. Mas, fiel, atualização sobre o Gabigol. O Gabigol realmente tem uma reunião marcada com a cúpula do Flamengo para decidir o seu futuro. Gabigol tenta sua rescisão de contrato e a chance de assinar com o Corinthians é grande, porque o Corinthians voltou a negociar com o jogador. Ah, Corintianeiro, Gabigol renovou com o Flamengo? Não, fiel, Gabigol não renovou com o Flamengo, só para esclarecer alguns comentários. O contrato do Gabigol se encerra em 2024 agora. Caso o Flamengo não negocie o jogador, ele pode perder o jogador de graça no meio do ano, porque ele já pode assinar o pré-contrato. Então vocês entendem que é de interesse do Flamengo também que negocie o jogador, já que uma vez o jogador deixou claro que não quer continuar no clube. O clima lá está insustentável. Corintianeiro, da onde que você tirou essa informação? Que o clima lá com o Gabigol está insustentável. Fiel, vocês têm Instagram? Entrem no Instagram do Gabigol e procurem o pai dele. Trouxe informações ontem sobre a declaração polêmica que o pai do Gabigol trouxe, referindo-se ao Tite, falando é mais fácil culpar os outros do que assumir os próprios erros, ou seja, é mais fácil culpar o Gabigol do que assumir os próprios erros, que teve uma grande discussão no vestiário do Flamengo. O clima do Gabigol no Flamengo é insustentável. E as informações que eu estou trazendo, não é porque o clima está ruim, ele pode fechar com o Corinthians. O clima tá ruim e ele negocia com o Corinthians. Tem total propriedade para falar sobre isso. É informação. Você tem o direito de acreditar ou não, fiel. Isso é um direito. O Corinthians também pode fechar com o Gabigol no meio do ano, já que no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato de graça, sem o Corinthians gastar nada? Pode! Eu não cravei a contratação do Gabigol em nenhum momento aqui. Eu cravei? Eu não cravei, mas tem bastante propriedade para falar e sei do que estou falando e jamais, repito, jamais vou denegrir minha imagem aqui com vocês. Ora, fiel, se a gente for fazer um histórico geral, vamos lá então. Igor Coronado, eu trouxe aqui para vocês muito tempo atrás, que o Igor Coronado estava no Al-Ittihad, que o Igor Coronado aceitou reduzir salários para jogar no Corinthians. Obviamente que alguns são bastante a minoria mesmo, fiel. Alguns haters, você tá louco, ele ainda tem contrato com o Al-Ittihad. Aí depois, 2 dias depois, falei, Igor Coronado é jogador do Corinthians. Fui o primeiro a cravar o Igor Coronado e se concretizou. Vamos falar também sobre Mateuzinho. Não cravei, mas fui o primeiro a falar que o Corinthians estava avançadíssimo com o lateral. Kaká, fui o primeiro aqui a cravar a contratação do Kaká. Inclusive, muita gente hoje ainda não crava. Eu já cravei que o Kaká é jogador do Corinthians há muito tempo atrás, é só vocês puxar aí no vídeo. Pedro Henrique foi o primeiro a falar que o Corinthians estava avançadíssimo e podia anunciar o jogador nas próximas horas. Batata, o primeiro a falar. Não precisa aqui ficar puxando histórico de jogadores para vocês, fiel, para ver se o Corinthians vai contratar ou não, porque eu não faço do meu canal uma competição de quem vai trazer primeiro ou não. Já trouxe aqui que o meu objetivo principal é passar para vocês, é transmitir a notícia da melhor forma, da forma correta. Quem vai passar primeiro ou não,
eu não quero nem saber. Estou preocupado é com o meu trabalho aqui diante de vocês. Mas, para fechar sobre essa situação do Gabigol, Gabigol tem reunião marcada com o Flamengo, Gabigol não quer ficar lá, situação aí insustentável, família do jogador não quer que ele fique lá, ele quer jogar no Corinthians. Então, informação importante, corintianeiro, não fechou, vida que segue, eu nunca cravei o jogador, mas a negociação existe a chance de fechar se ele conseguir desvincular do Flamengo? Claro que sim. Corinthians tenta a contratação dele de imediato, para agora, sim. Mas existe a possibilidade dele jogar no meio do ano também, já que ele pode vir de graça? Sim. Tá, Fel? Então essas informações que eu queria trazer, esse esclarecimento referente ao Gabigol, que possa realmente ficar claro aí sobre tudo que acontece entre Corinthians e Gabigol no atual momento. Vamos continuar falando sobre mercado da bola, porque o Corinthians negocia com o português Checa, que estava no Rennes, campeonato francês, hoje está livre no mercado, volante de 29 anos. Falei para vocês que o Corinthians tinha desistido do Denilson, realmente se concretizou e o Corinthians agora já negocia com o volante Checa. Corintianeiro, qual que é o status atual dessa negociação e as principais características desse jogador? Principal status dessa negociação é bastante favorável para o Corinthians. Informações também do Jorge Nicola, jornalista de grande conceito no cenário esportivo brasileiro. Checa está hoje livre no mercado, o que facilita e muita negociação com o Corinthians. Tem o aval do Antônio Oliveira, também português, conhece o jogador. O Corinthians já negociou com o Checa lá na época do Duílio, mas foi uma negociação inviável porque ele estava no clube e a sua multa rescisória era muito alta. Hoje o jogador livre no mercado interessa muito o Corinthians. Corintianeiro, está começando agora as tratativas? Não, o Corinthians já está em negociação com o jogador e as negociações encaminham muito bem. Então o jogador de 29 anos, principais características, volante total de marcação, mas também tem uma boa bola longa, um jogador que além de desarmar muito bem, seus números no campeonato francês são espetaculares de desarme, é um jogador que desarma muito e tem esse lançamento dessa bola longa também como uma das suas principais características, ou seja, não é aquele volantão brucutu, aquele volante que, perna de pau, vamos dizer assim, um Rony, um cara de pegada, mas não sabe sair jogando, não sabe tocar uma bola. O Checa aí, sendo esse novo volante do Corinthians, podendo contratar, tem características também de saber sair jogando, inclusive essa bola longa ligando o ataque. Então Corinthians hoje negocia com o Checa, volante português de 29 anos, podendo ser a mais nova contratação do Corinthians. Fiel, status do Riquelme no Corinthians foi o mesmo que eu trouxe há vídeos atrás, não tem nada de novo. Corinthians considera a situação difícil, não está descartada a possibilidade dele poder jogar no Corinthians, mas hoje está muito difícil o Corinthians negociar o Riquelme, porque o Cuiabá está fazendo jogo duro na queda e não quer dividir os valores que foi ofertado aí para o jogador, certo? Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Gostaria de agradecer demais a sua presença. Hoje à tarde tem mais vídeo com mais atualizações do Timão para vocês. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e vai Corinthians!